Ora, muito boa tarde a todos. Cá estamos mais uma vez para falar e estudar o cinema, que penso que é uma matéria que está a interessar a todos e, portanto, vamos para o cinema do século XX. Já falámos dele no último live, a nível de carácter geral, características gerais, e hoje vamos começar pela Alemanha. O que é que se passou na Alemanha a nível artístico e comercial. Nascido por volta da ocasião da apresentação de um filme de Max Sklanonovsky, o cinema alemão não se afirmou antes da Primeira Guerra Mundial. Com o decorrer da guerra, o Estado-Maior alemão compreendeu que era um dever nacional fornecer filmes à Europa Central, dominada pela Alemanha e isolada do resto do mundo por dois blocos aliados. O general Erich Ludendorff terá observado e admitido que a guerra demonstrou o supremo poder das imagens e dos filmes como meio de esclarecimento e de influenciar o público e as nações. Portanto, eles começaram a ver o poder do cinema mesmo para influenciar multidões. Em julho de 1917, avisou o Ministro da Guerra que os esforços morais e materiais do cinema alemão deviam ser conjugados com a maior urgência. Como Hindenburg o apoiou, os magnatas dos bancos da química, da eletricidade e do armazenamento reuniram-se para fundir uma nova sociedade, Universum Film Aktiengesellschaft, conhecida pelas iniciais UFA. Tratava-se de um cartel que agrupou os maiores produtores cinematográficos. A fundação em 1917 da UFA, Universum Film Aktiengesellschaft, como já referi, por magnatas da indústria, permitiu o seu desenvolvimento e abriu a via a uma corrente que se revelaria na idade de ouro do cinema alemão, o expressionismo. Portanto, o expressionismo teve uma grande aceitação da parte dos criativos do cinema e também dos governantes. Nesse tempo, no Reich, estavam reunidas as melhores condições para que pudesse florescer uma grande indústria cinematográfica. Desde o início das hostilidades, que a afluência do público ao cinema aumentara bastante. A partir de 1908, já a indústria química se interessara pelo fabrico da película e o filme Agfa, que é uma marca internacionalmente conhecida, era de excelente qualidade, portanto, era uma marca que foi originada na Alemanha. Fabricavam-se aparelhos ópticos e elétricos que permitiam apetrechar os cinemas e os estúdios. Contudo, os quadros artísticos ainda eram insuficientes. Berlim reuniu técnicos e atores de toda a Europa Central. Logo a seguir, a Asta Nielsen, a atriz de que falámos, que era a chamada Duse, foi a vez da polaca Apolonia Chalupetzky, que também era designada por Paula Negri, do dinamarquês Olav Fons e do romeno Lupo Pic, ator e realizador, que em 1916 obteve o seu primeiro êxito ao lado de Jennings em Nachts des Kronen, Noites de Terror, dirigido por Arthur Robinson. Os nomes de Werner Krauss e de Conrad Veidt surgiram depois na cinematografia alemã. O astro Henry Porten continuou a sua carreira nos filmes dirigidos por Karl Freilich. Por seu lado, Paul Leni dirigia os seus primeiros filmes. Joy May, que se tinha especializado em filmes policiais, rodava filmes cujos argumentos eram escritos pelo jovem vienense Fritz Lang, que é uma pessoa, um personagem que ficou eternamente ligado à filmografia, à arte de filmar. O maior sucesso da UFA
Mas eu queria acrescentar que, para não esquecer, que Fritz Lang era argumentista. O maior sucesso da UFA ocorreu no fim do conflito bélico, com o patrocínio de Krupp, de Steins, da futura IG Farben e do Deutsche Bank. Numa Alemanha à beira da derrota, foram construídos estúdios esplendidamente apetrechados. Ainda se imitava o modelo do cinema italiano, cujas encenações foram propostas como modelo aos realizadores pelos financeiros da UFA. Joy May mandou construir arenas romanas para o seu Veritas Vincit. Quanto a Ernest Lubitsch, foi encarregado de realizar um colossal Carmen, que só foi apresentado depois da derrota, numa Alemanha agitada por perturbações sociais muito graves. Após a fuga do Kaiser, seria proclamada a República, que logo retirou capitais governamentais à UFA, que se iria tornar numa sociedade privada. A orientação anterior não foi retirada pela alta finança. A apresentação de grandes encenações à maneira de Reinhardt, como no teatro, portanto, levaram a Alemanha a suceder à Itália já em declínio. Por seu lado, Lubitsch levou à tela todos os géneros, tendo obtido clamorosos êxitos como Anne Boleyn e Das Weib des Pharao, a mulher do faraó. Também o polaco Bukowiecki obteve grande sucesso com Danton. Portanto, Bukowiecki obteve grande sucesso com Danton. Outros realizadores, este Bukowiecki era polaco. Outros realizadores considerados famosos à época foram Otto Ruppert, Richard Oswald, Arsène von Zerepi e Frederic Rex. Numa tentativa de libertação da pompa italiana, adaptou-se o estilo de pequena história. O húngaro Alex Korda fez fortuna com Vidas Privadas. Lubitsch, experiente manipulador de massas, adotou ao cinema o cómico tradicional das operetas alemãs. Portanto, cada um foi dando a sua contribuição à sua maneira, tendo sido ou captado influências de outros países, neste caso, na maioria de Itália. À corrente derivada dos êxitos de Lubitsch, contrapôs-se o expressionismo, que assumiu características nacionais. Depois da derrota alemã, o expressionismo invadiu as ruas de Berlim, nos cartazes, na decoração dos cafés, dos teatros, das lojas e das montras. Portanto, o expressionismo é que dominou em Berlim e, portanto, na Alemanha. Num clima económico e político agitado, o romantismo e a fascinação do mal engendraram obras barrocas que se tornaram clássicas. Le Cabinet du Dr. Caligari, Le Cabinet du Dr. Caligari, de 1919, de Robert Wiene, ou O Dr. Mabuse, de 1922, de Fritz Lang. O filme O Gabinete do Dr. Caligari foi o primeiro tipo trágico criado pelo cinema e é um dos símbolos do espírito alemão. O austríaco Karl Mayer, que escreveu o argumento em colaboração com o checo Hans Janowitz, foi militar durante a guerra e entregue a cuidados de psiquiatras. Depois da desmobilização, os dois jovens descreveram as suas recordações pessoais, que incluíram hospitais psiquiátricos, crimes sexuais e espetáculos de feira. O leitmotiv foi a revolta contra as crueldades da guerra e contra a autoridade personificada na figura do Dr. Caligari. Luzes pintadas na tela, quadros vivos, ritmo sincopado, filme que foi teatro, fotografado em a planificação
ficou reduzida a uma série de quadros registados pelo operador. O filme foi realizado por Robert Wiener a pedido do produtor Erich Pommer. Os autores dos cenários foram 3 pintores, Hermann Warm, Walter Röhring e Walter Reimann. Seguiram-se outros filmes expressionistas, Der Mut Tod, A Morte Cansada, de Fritz Lang, ou Schatten, Sombras Reveladoras, de Robinson. O terror, o fantástico e o crime caracterizavam à época o expressionismo, o que se desenvolveu, segundo seu princípio, como visão subjetiva do mundo. Por seu lado, Karl Mayer tornou-se o teórico do Kammerspiel cinematográfico. Kammerspiel significa literalmente teatro de câmara. Reinhardt divulgou essa expressão abrindo ao lado do seu Deutsches Theater um outro teatro que tinha esse nome. Portanto, Kammerspiel. O termo Kammerspiel foi depois adotado pelos historiadores do cinema alemão e, sobretudo, por Madame Lotte Eisner no seu notável Écran démoniaque em Paris, em 1952. A ação dos filmes de Mayer seguia o modelo da tragédia clássica que se regia pela regra das 3 unidades. A ação tinha uma unidade linear, sendo dispensáveis as legendas. A unidade de tempo nem sempre se reduziu a 24 horas. A unidade de lugar era sugerida pela presença contínua dos mesmos pormenores ou acessórios. Portanto, eles tentavam adaptar o pensamento e a ação, faziam-na em cena segundo a aplicação que achavam mais adequada para, portanto, digamos que economia de meios e, portanto, sugeriam assim a unidade de tempo que nem se reduzia a 24 horas sempre, e a unidade de lugar sugerida pela presença contínua dos mesmos objetos ou dos mesmos pormenores ou acessórios em palco. A produção fílmica relativa aos últimos anos do cinema mudo foi verdadeiramente decadente. Devido à inflação, os realizadores alemães emigraram para Hollywood, onde o cinema teve sempre mais desenvolvimento e, portanto, produziu mais lucro. Só Fritz Lang permaneceu na Alemanha, embora os seus últimos filmes mudos não tivessem alcançado muito êxito. O futuro revelaria uma nova escola cinematográfica alemã de caráter realista. Até lá vingariam os trabalhos de Dupont, Erich Pommer, Gerhard Lamprecht, Robert Wiener e Paul Gziner. Portanto, vamos mais uma vez repetir que o futuro revelaria uma nova escola cinematográfica alemã de caráter realista. Pabst e Berst eram ambos da escola do neo-objetivismo, uma nova vanguarda, portanto uma nova vaga de arte que surge já bastante adiantadamente no tempo. No fim do cinema mudo, alguns realizadores alemães fizeram opor à corrente do neo-objetivismo a evasão e o heroísmo. E assim terminamos o estudo do cinema na Alemanha. Penso que poderemos ainda falar da França e depois deixaremos talvez a Inglaterra e a Itália para o próximo live. Então vamos começar com o cinema em França. Em 1895 foram impressionados os primeiros filmes pelos irmãos Lumière.
As primeiras firmas de produção foram criadas por Georg Méliès, pelos Pathé Frères e por Léon Gaumont. Georges Méliès terá sido o verdadeiro criador do espetáculo cinematográfico. Ficara maravilhado quando assistiu à representação do Grand Café. A partir dessa data, decidiu comprar um projetor ao óptico londrino William Paul. Os primeiros filmes de Méliès, rodados em 1896, imitam Edison, mas não têm qualquer originalidade. Até que descobre que alguns dos seus truques fotográficos poderiam ser aplicados à tela, passando a ser elementos da técnica cinematográfica. Usou ainda o travelling nos seus trabalhos. Porém, o ano de 1987 foi de grande crise para o cinema mudo, devido à Guerra das Patentes, movida por Edison na América. Em 1899, Méliès realizou uma atualidade reconstituída, L'Affaire Dreyfus, que foi o primeiro filme longo cuja projeção durava cerca de 15 minutos, onde narrava episódios que pudessem suscitar piedade pelo herói inocente. Esta película, que foi realizada durante o processo de Rennes, apresentava uma encenação de realismo minucioso. Para defender os seus direitos na América, Méliès abriu uma sucursal em Nova York, dirigida pelo seu irmão Gaston. O realizador fez curtas-metragens como Le Christ marchand sur les eaux ou Le Mélomane. Trabalhou para a publicidade comercial e para outras produtoras, como a Warwick inglesa, dirigida por Charles Urban. Foi nesta firma que reconstituiu a coroação do rei Eduardo VII, que data de 1902, durante as semanas que precederam a cerimónia. Anteriormente a 1914, a supremacia industrial do cinema francês fora desconhecida da maioria dos capitalistas e ignorada pela maioria dos artistas. Poderá afirmar-se que, quando o desfile da Vitória, filmado por Léon Gaumont, desceu os Campos Elíseos, o cinema francês perdera a sua supremacia industrial em favor da América. Essa supremacia desapareceu em 1918 com o restrito mercado interno invadido por produções americanas. Charles Pathé foi acusado de afundar o cinema francês. De facto, as grandes sociedades francesas preferiram sacrificar o cinema a reduzir os seus elevados lucros. Os técnicos, os atores e mesmo alguns realizadores, como Louis Fayade, com idade para servirem no exército, eram chamados às armas para jurar bandeiras. Durante a guerra, a Pathé teve a produção interrompida pela mobilização, tendo depois recomeçado em 1915, mas o seu balanço foi deficitário. Em 1916, depois de Charles Pathé entabular conversações em Nova York com Eastman e Hearst e continuado a produzir séries e jornais cinematográficos, o balanço foi mais favorável. A sociedade, que englobava múltiplas empresas, importava em França os filmes da Pathé Exchange e da Triangle. O público começou a apreciar filmes americanos, enquanto os filmes franceses, por falta de meios financeiros, continuavam medíocres. No fim da guerra, Pathé dissolveu a sociedade e até mesmo a Pathé Exchange de Nova York. Em 1929, retirou-se definitivamente da atividade. A França, que tinha anteriormente monopolizado 80% do consumo externo dos filmes, veria em pouco tempo descerem quase a zero as suas exportações. Em 1917, Louis Deluc desabafava escrevendo que a França, que inventou, criou e lançou o cinema, era então a mais retardatária. Entretanto, Fayade e Léonce Perret perdiam a originalidade que anteriormente os caracterizara. Perret foi definido por Henri Langlois como precursor genial. De facto, o seu filme L'Enfant de Paris
que data de 1913. É um melodrama de cordel sobre uma criança cujo pai morre na guerra e que cai nas mãos de bandidos. É considerado muito à frente do seu tempo, devido ao uso da luz. Por sua vez, Alberto Capellani, que dirigiu filmes de 1905 a 1922, emigrara para a América. Este roteirista e diretor de cinema mudo era irmão do ator Paul Capellani. A sua contribuição para o desenvolvimento do cinema nos inícios do século XX foi muito importante, no que rivalizou com o diretor de cinema estadunidense Griffith, que nasceu em 1875 e faleceu em 1948. Portanto, este Alberto Capellini, que nasceu em 1874 e faleceu em 1931, e dirigiu filmes de 1905 a 1922 e tinha imigrado para a América. Este roteirista e diretor do cinema mudo era irmão de um ator, do Paul Capellani, e a sua contribuição para o desenvolvimento do cinema no início do século XX foi muito importante. Portanto, ele rivalizou com o diretor de cinema estadunidense, portanto, dos Estados Unidos da América, Griffith. Começou a sua carreira em França, junto da produtora Pathé, tendo produzido, entre muitos outros, os filmes Notre-Dame de Paris, que data de 1911, e Germinal, de 1912. Nos Estados Unidos, trabalhou para diversas produtoras, entre elas a Metro Pictures Corporation, onde produziu The House of Mercy, que data de 1918, e The Red Lantern, que data de 1919. As realizações de Michel Carré não melhoravam, embora não fossem esquecidos os seus trabalhos anteriores, como Le Mémorial de Sainte-Hélène, datado de 1911, ou L'Enfant Prodigue, de 1916, que em 1928 seria adaptado ao teatro, como Pantomima. Porém, Albert Gens, Germain Dulac e Marcel L'Herbier começavam a exprimir as suas ideias, revelando novas tendências, inseridos no cinema impressionista francês, cuja escola se reunia à volta do cineasta, argumentista e crítico Louis Deluc. Louis Deluc, portanto, concentrava à sua volta todos estes estudiosos do cinema e, portanto, atores. Abel Gance, em 1911, escolheu o cinema como profissão. De argumentista e ator, transformou-se em realizador. As suas obras-primas foram J'accuse, que data de 1919, um filme épico com a duração de 3 horas contra a guerra, e Napoleon, que data de 1927. Quanto a Germaine Dulac, realizadora, crítica, teorista e jornalista, ficou conhecida pelo seu filme impressionista La Souriante Madame Boudet, que data de 1928-1923, e pelo filme surrealista, portanto, ela fez um filme impressionista e um surrealista, designado La Coquille e Le Clergyman, que data de 1928. Quanto a Marcel L'Herbier, poeta simbolista, discípulo do Wilde, os Acasos da Guerra conduziram-no ao serviço cinematográfico do Exército. Aspirante e dramaturgo, escreveu vários argumentos. Realizou Rose France, em 1918, Eldorado, em 1921, Dom Juan e Fauste, em 1922.
Jacques de Baroncelli, Léon Poirier, Raymond Bernard, Henri Roussel e Jean Epstein também se iriam mantendo em atividade. Em vésperas da guerra, a supremacia universal do filme francês era esmagadora, depois da série, em vários episódios, Fantomas, que data de 1913 a 1914 e que é uma criação de Louis Fayad. Porém, em 1914, a produção desmoronou. Para além disso, com a paz, o cinema francês conheceu a sua fragilidade financeira, que já fora ultrapassada com a invenção de uma nova linguagem pelos americanos, pelos escandinavos e pelos alemães. Uma nova vanguarda iria desenvolver-se à margem dos movimentos Dada e Surrealismo. René Clair, que nasceu em 1898 e faleceu em 1981, que serviu na Grande Guerra como paramédico, realizou Paris qui dort em 1924 e conseguiu atingir o grande público com o filme Um Chapéu de Palha de Itália, em 1927. Quanto a Jean Renoir, que nasceu em 1894 e faleceu em 1979, realizou La Grande Illusion, em 1937. Com o início da Primeira Guerra Mundial, Renoir alistou-se no exército francês em cavalaria. Depois de ter sido atingido numa perna por uma bala, serviu como piloto de reconhecimento. O ferimento na perna deixou-o a cochear permanentemente, mas permitiu que ele tivesse descoberto o cinema, visto ter recuperado a saúde a ver filmes, o que é bastante interessante e curioso. Portanto, ele tantos filmes viu que se interessou pelo cinema a fundo e começou a estudar o cinema, e então ele via os filmes com a perna que estava doente e levada e visionou filmes de Charlie Chaplin, de Griffiths e de outros realizadores. E então ele próprio então foi para o cinema e seguiu a sugestão do pai, experimentou fazer trabalhos de cerâmica, mas em breve iria deixar essa arte de lado para fazer aquilo que verdadeiramente lhe interessava: ser realizador, portanto, realizar filmes. Este nosso amigo, portanto, o Renoir, foi realizador depois de lhe ter acontecido, visto ser um militar de cavalaria, depois de lhe ter acontecido um acidente com a perna que ficou, portanto, com certeza muito ferida e que ele teve que parar. E a ver filmes ele inspirou-se para ser realizador dos mesmos. Gostava da obra de Erich von Stroheim, diretor de cinema, ator e escritor austro-americano. Este Stroheim nasceu em 1885 e faleceu em 1957. E então fico por aqui com o cinema francês e depois de termos falado deste nosso realizador Renoir, terminamos o estudo do cinema em França. Também vimos neste live o cinema na Alemanha e vamos na próxima live, ou no próximo live, estudar a Inglaterra e a Itália. E, portanto, hoje ficamos por aqui. Boa tarde e um abraço para todos e muita saúde.